Tu vai estar com a gente. Você vai cuidar de nós dois. Ai! Vai, tu não machuca seu irmão. Essa aqui não lembra que ela vai... Você não quer? Nada. Então vocês têm atrás, Não, que todo mundo tem atrás, né? outro tem nas mãos, Dedos, nos dedos unhas, e nas unhas. micróbios. O que sua mãe disse, Não lembro o que ela disse. planta não é brinquedo. Mas a gente não tava brincando, a gente só tá alimentando as plantinhas. Ah tá, deram água pra elas? Ah, deram Não, água a gente pra tava elas? dando carne. O quê? Mas relaxa, carne de primeira. Planta não come carne. Então elas são vegetarianas? Não, essa daqui come carne sim, sabe por quê? Por quê? Porque é uma planta carnívora. Porque ela toma insetos. Igual o Enzo, credo. Então ela é insetívora. Vai, irmão, ele adora para comer. Ai, legal.